pessoal, estou aqui na ponta da praia para o lançamento de um livro maravilhoso com a tradução do meu amigo, professor, triatleta, tradutor, Diego Conceição. O livro chama-se Transamazônica, a Viagem Impossível, né? Uma tradução feita por ele, né? Através da ciclista, né? Vamos dizer assim, Louise Sunderland, que esteve na Amazônia e passou por altas aventuras. E a gente vai saber um pouquinho sobre essa aventura que a Louise enfrentou na Amazônia brasileira. E aí, Diego, qual é a satisfação de participar de um lançamento tão maravilhoso desse? Olha, foi bem legal, porque assim, fazer esse livro, né, traduzir esse livro foi uma experiência assim muito... Parecia que eu estava lá com ela, né, fazendo a travessia, porque eu pedalo também, né, e eu faço a mesma coisa que ela, só que assim, ela 1000 vezes melhor do que eu, porque ela fez com uma bicicleta urbana, né, a bicicleta do dia a dia, que a gente pedala por aí, né, eu sou atleta, eu faço triatlo e tal, tenho as bikes específicas para isso. Ela atravessou a Amazônia com uma bicicleta de rua, né? E ela, neozelandesa, não falava português, não sabia nem trocar um pneu, e com 52 anos, lá em 78, e ela andou mais de 3.500 quilômetros, cara, com uma bike de andar na rua, assim. Meu, eu jamais, sendo atleta, não conseguiria fazer o que ela fez, e ela chegou e fez, e pronto, acabou. Super mulher poderosa mesmo, assim. Ela estava no Peru, né, quando ela soube da Transamazônica, não é isso? E aí, na cabeça dela, ela deve ter pensado assim, pô, a Transamazônica deve ser um tapete, então eu vou atravessar para chegar lá na Amazônia, né? E não foi bem assim, né? Então, a princípio ela achava que já estava terminada, né? Era uma rodovia, era para ser uma rodovia, mas assim, não estava nem perto de estar acabada. Então ela acabou pegando um monte de perrengue, assim, pegou muita lama, muita lama. No livro mostra, né, vou até mostrar aqui algumas partes, no final dele tem umas fotos que mostram um pouco do que ela percorreu, né? Então assim, para mostrar aqui, ó. Olha aqui os lugares onde ela passou, né? Então, por exemplo, aqui, os lugares onde ela dormiu, por exemplo. Um pouco aqui da estrada, olha como que ela estava inacabada ainda, né? Fotos pessoais, né, Diego? Dada pela própria família, né? Foi. Durante a tradução desse livro, eu consegui entrar em contato com a sobrinha dela, se chama Janet, e aí através de conversas pelo WhatsApp, a gente, né, combinou e ela mandou várias fotos de lá do acervo pessoal dela, da tia dela, né, mandou pra gente, e a gente colocou aqui no livro, né, e é aqui mostra, se você olhar, não dá pra ver bem de perto, mas assim, só dá pra ver que é lama, muita lama. Então assim, mostra o quanto que a estrada estava muito longe de estar acabada, né? Ela estava acabada de destruída, mas não acabada de terminada, né? E também mostra o quanto ela conseguiu, através de uma bicicleta comum, fazer tudo isso, né, cara? Porque em 1978, as bicicletas, mesmo as bicicletas mais avançadas, não são como as bikes de hoje. Ela foi uma heroína, realmente, né? Com certeza. Assim como eu falei, eu aqui em 2024, com a experiência que eu tenho de atleta, não conseguiria fazer o que ela fez. Então, assim, e além de tudo, até para deixar registrado, ó, ela ainda fez, tem aqui, ó, ela, com o dinheiro que ela arrecadou na viagem dela, com a venda dos livros, ela criou essa ambulância móvel que ela deixou para ajudar o pessoal de lá, que tem até hoje, né? E aí parte das vendas desse livro a gente vai mandar para a instituição que ela tem aqui ainda até hoje no Brasil. É legal. Nossa, parabéns pela atitude de vocês, parabéns por vocês terem... Foi um achado, né? E assim, eu fiquei sabendo que o editor, né, o Guto, é isso? Isso, Guto. Ele achou em um sebo, né, o livro dela, e aí ele pensou que era totalmente ficção, e na verdade não era uma história real, é isso? É isso mesmo, ele achou num sebo, bem por acaso, o livro, de uma história de uma doida que veio fazer um pedal aqui no Brasil. Ele achou legal a história, ele lembra, pô, e se fizer uma tradução? Ele procurou a tradução que tinha era bem mais antiga, né? E aí, pô, faz muito tempo que teve a tradução, fazer uma nova. Foi aí que ele me chamou, ele soube que eu já passei por lá.
E aí a gente entrou em contato com a tia dela e a gente fez. Deu esse resultado aqui bem legal do trabalho. Vale a pena a leitura, vale a pena entender como ela conseguiu atravessar praticamente a Amazônia numa bicicleta comum. E aonde a gente pode adquirir o livro? Tem um site que a gente está vendendo aqui agora na inauguração, né? Mas assim, a inauguração é só aqui hoje e depois a gente vai ter pelo site, né? A gente vai passar o site no link aqui para vocês e aí você pode adquirir por lá também, a gente manda para todo o Brasil também. Gostaria de agradecer o Diego, parabéns pela tradução, parabéns pelo livro e que venham mais livros como esse, né? Você acabou de falar pra gente em primeira mão que parte da arrecadação do livro vai para a instituição dela e isso também é muito importante, né? Estou esperando o seu também, quero ir na inauguração do seu também, hein? Em breve. Obrigado, Diego. Valeu, falou, é nóis. Obrigado. Estamos voltando aqui nesse evento maravilhoso. Estamos falando sobre o livro Transamazônica, A Viagem Impossível, da Louise Sunderland, que o Guto, que por incrível que pareça, eu não vou falar como ele conseguiu fazer esse livro, traduzir esse livro. Ele vai falar agora pra gente e vocês vão ficar maravilhados com a história. Guto, boa noite, parabéns pelo livro. O livro é top demais, galera. Vale a pena tê-lo como um livro de cabeceira, é lindo. E aí, Guto, como que você conseguiu saber sobre essa epopeia, vamos dizer assim, né, da Louise? É até surreal de contar, porque foi por acidente. Eu sou rato de sebo. Na verdade, todo editor é um pouco rato de sebo, né? O editor gosta de garimpar títulos anteriores. Ir a sebo é um bom momento para você pesquisar histórias antigas. Mas é difícil você se deparar com alguma coisa que você ainda não conheça, principalmente de um esporte que você já pratica há alguns anos. E eu estava perdido num sebo em São Paulo, num bom sebo em São Paulo, e me deparei com uma história de uma mulher que pedalou a Transamazônica. A primeira impressão que eu tive é de que era uma história ficcional. Afinal, imagina, uma neozelandesa atravessando a Transamazônica de bicicleta e lidando com os índios. Eu confesso que eu levei uns 4, 5 minutinhos lendo a história para entender que não era ficcional. Que a Louise Sunderland, aos 52 anos, em 1978, numa era sem GPS, que dirá telefone celular, com uma bicicleta urbana e sem falar português, venceu todos os nãos do IBAMA, os nãos do DNR, os nãos das pessoas que falavam para ela que ela não voltaria nunca dessa viagem, que a família dela não ia receber notícias dela, nem sinal do corpo e coisas assim. A Louise enfrentou todos esses nãos, pegou a bikezinha urbana dela e cruzou a Transamazônica inteira. Como a Transamazônica é uma obra que nunca acabou, até hoje não acabou, e a ânsia dela era chegar no Peru, ela voltou atrás e em Humaitá ela partiu por uma estrada paralela e chegou até Cruzeiro do Sul. A síntese da história é essa, mas no fundo é um relato muito humano, cara. É um relato onde ela tem contato com os difíceis meios de sobrevivência dos povos que beiram a Transamazônica, com o difícil cenário das queimadas, com o difícil cenário do desmatamento, da invasão das terras indígenas. Por incrível que pareça, é um livro escrito há 40 anos, mas que continua atual. A hora que eu caí em si, que era um livro real, uma história verídica, eu fui atrás dos direitos. A editora Totalidade não existe mais, mas a editora foi muito generosa, me incentivou a republicar o livro. De posse dos direitos de republicação, nós fomos atrás do espólio da Louise Sunderland na Nova Zelândia e descobrimos que a Louise Sunderland na Nova Zelândia é um ícone. Ela ocupou inclusive um cargo no Ministério do Meio Ambiente. Com o dinheiro da primeira edição do livro em inglês, ela patrocinou uma ambulância, uma clínica móvel, que foi doada ao Projeto Rondon e ficava trafegando pela Transamazônica, atendendo os povos que vivem às margens e os indígenas. Com o dinheiro da segunda edição em inglês, ela patrocinou a reforma dessa clínica móvel. Como enviada da Nova Zelândia para a pasta do meio ambiente, representando a Nova Zelândia na Eco 92, ela lançou o livro em português.
Vamos combinar que em 1992 o mercado de bicicletas e a política de cicloviagens ainda não era uma coisa bem definida, não existia. Ainda não se podia sequer transitar por algumas estradas de bicicleta. Hoje existe uma política melhor definida para os cicloviajantes e existe uma indústria melhor definida para os cicloviajantes. A história virou uma relíquia, os livros originais viraram uma relíquia e a gente decidiu republicar. Em contato com esse administrador do espólio, que é a Janet Leigh, na Nova Zelândia, ela conseguiu levantar fotos para a gente, conseguiu levantar o diário, uma série de anotações. E a gente bateu a porta de ninguém mais, ninguém menos da Renata Falzoni, que é o ícone, é a nossa Louise Sutherland no Brasil, né? E a Renata Falzoni conhecia a história e tinha vivenciado algo muito parecido com a Louise, porque na mesma época que a Louise Sutherland, em 1978, estava lá, a Renata Falzoni, como fotojornalista, também estava cobrindo os problemas da Amazônia, de desmatamento, de queimadas, e teve contato direto com o Chico Mendes. Louise Sutherland, a partir da segunda edição do livro, também fala da luta do Chico Mendes pela Amazônia, que naquele momento já tinha virado uma causa dela. Ela era uma grande defensora da Nova Zelândia em todos os lugares do mundo e em todas as conferências onde participava. Neste momento que ela passa a citar o Chico Mendes e a Renata Falzoni também passa a citar o Chico Mendes, eu entendi que o universo tinha juntado todo mundo neste livro. E como que foi a junção total? A gente republicou uma carta do Chico Mendes para a Renata Falzoni, contando das ameaças que ele vinha recebendo e que foram consumadas depois com o assassinato dele. É isso, a síntese é essa. Sim, e eu não interrompi ele porque eu vou ser sincero, eu fiquei hipnotizado com a história é magnífica, maravilhosa, realmente. Estou curioso para ler todo o livro, principalmente a carta do Chico Mendes, que hoje a questão ambiental ela é mais atual do que nunca, né? Imagina se hoje já temos vários problemas ambientais, imagina em 78. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O Diego, que foi o tradutor do livro, falou que parte da venda do livro vai para uma instituição da Louise? Isso, na verdade assim, a Louise deixou várias causas pelo mundo. O Diego, que foi uma peça fundamental, uma figura fundamental nesse livro, porque além de ter a alma ciclista, ele morou na Nova Zelândia e conhece como poucos a cultura neozelandesa, inclusive de bicicleta. O Diego conseguiu pegar várias nuances da Louise Sutherland para com os índios e em especial, expressões idiomáticas. Numa das conversas com a Janet Leigh lá, ficou acordado que nós destinaríamos a parte que seria da Louise para algum projeto indígena no Brasil, e assim será feito. Nós pedimos para a editora Totalidade que indicasse algum e ela preferiu que nós buscássemos essa solução. Nós entramos em contato com alguns projetos de apoio aos indígenas e o percentual que seria destinado à Louise será destinado a esta causa. A Louise tem outros projetos pelo mundo, que são administrados por um sobrinho que segue vivendo na Nova Zelândia. A clínica móvel, infelizmente, não existe mais, porque o projeto Rondon não existe mais. Mas, como você mesmo disse, o desmatamento e os tribos indígenas, em especial com o desmatamento, seguem muito afetadas. Nada mais justo do que continuar o projeto da Simone, o legado da Louise Sutherland para essas pessoas. Eu quero dar os parabéns para você, Obrigado. para o Diego, belíssimo trabalho. Esse trabalho foi feito por você, que é editor, né? Editor da editora Ed Ventura, é isso? Isso. Guto Zoravich, né? Guto, para a pessoa que ficou impressionado pela história e ela se interessou pelo livro, aonde que ela pode adquirir? Os livros estão à venda em São Paulo, na Livraria Drummond, em Santos, aqui na Scat Bike Shop, e pelo site edventura.com.br. Esses são os caminhos mais fáceis de você conseguir comprar o livro. E para a pessoa que é escritor, ainda não lançou o livro, tem o livrozinho dele lá no forno, querendo publicar, você ajuda? Busque um editor, é o que eu tenho falado isso muito esses dias. Existe um conceito ainda um pouco nebuloso para o escritor principiante, de que ele precisa finalizar o texto com primor. Isso não é função dele, isso é função do editor.
mesmo o escritor melhor preparado, depois de algumas vezes lendo e relendo o texto, ele acaba entrando numa dimensão em que ele não consegue mais observar com critério onde o texto pode ser melhorado, onde o texto pode ser modificado, onde ele pode ganhar um pouco mais de ritmo, de cadência, de coesão, de coerência. Tudo isso é função do preparador e do editor. Então, se você tem um livro em casa, busque um editor. Se você escreveu 3 linhas, busque um editor que ele vai te orientar e escrever os 30 laudas. Mas escrito, leve para o editor. E se quiser me procurar com a sua história, me procura que eu te ajudo. Gostaria de agradecer imensamente você, Guto. Parabéns novamente pelo livro. E o que você precisar do canal para divulgação, cultura, educação, meio ambiente, esporte, a gente vai estar à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado eu, querido, porque muita gente esquece do lado cultural. Isso que você está fazendo para nós, puxa, a gente tem uma gratidão imensa, porque divulgar prova, todos os canais querem. Divulgar rolê, todos os canais querem. A gente tem mais de 40 bons livros, não estou falando de mais de 40 livros num total, a gente tem mais de 40 bons livros de cicloviagem escritos no Brasil. E até hoje eu topo com bikers que pedalam há 10, 15, 20 anos, que não leram 2, 3 porque não conhecem. Então isso que você está fazendo é um trabalho sensacional pela cultura do esporte. Muito obrigado. Para terminar, tem o prefácio. Quem fez o prefácio? Prefácio de Renata Falzoni. Renata Falzoni, que é um ícone, né, da bicicleta, da mobilidade como bicicleta de uma forma geral. Foi bike repórter, foi jornalista, é jornalista ainda, na verdade, e acho que hoje é a personalidade mais influente do mundo da bicicleta no Brasil. Não só como uma ciclista, mas como uma ativista. Ela respira bicicleta. Então, o livro é recheado de mulheres especiais, além da Louise Sunderland. Minha sócia na Sarubi é uma mulher especial. A Bianca Claudino, que foi uma revisora com uma paciência gigante comigo. E a Renata Falzoni, prefaciante, além da Eli Chagas, que fez a capa. Obrigado. E não percam, Transamazônica, a viagem possível.